Fala galera, eu sou o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai falar de um fenômeno que está dominando a indústria dos games, o retorno das franquias mortas. Jogos que todo mundo achava que estavam enterrados, esquecidos no tempo, estão voltando com força total. E não estamos falando só de remakes bonitos, mas de franquias dos anos 90 e 2000 que estavam realmente mortas. Mas por que isso está acontecendo agora? É só nostalgia ou tem algo muito maior por trás desse movimento? É isso que a gente vai destrinchar hoje com calma, contexto histórico e visão de indústria. Recado importante, galera, na descrição temos os links do Patreon e do LivePix do canal com conteúdos insanos e exclusivos. Se você puder, vai lá dar uma força pro canal, se não já deixa aquele like. Agradeço de coração. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Parte 1. O que define uma franquia morta? Antes de tudo, a gente precisa definir o que é uma franquia morta. Não é um jogo que ficou 2 ou 3 anos sem lançamento. Estamos falando de franquias que passaram uma década ou mais sem novidades relevantes. Jogos cujos estúdios fecharam, cujos direitos ficaram esquecidos ou presos em disputas. Muitas dessas franquias não tinham mais sequer menção oficial pelas publishers. Algumas viraram piada, outras só sobreviviam na memória dos fãs mais antigos. E agora, de repente, elas estão de volta. Parte 2. A nostalgia como motor de consumo. A nostalgia nunca foi tão poderosa quanto agora. A geração que cresceu jogando nos anos 90 e 2000 hoje é adulta. Essa geração tem poder de compra, memória afetiva e vontade de reviver experiências. As empresas perceberam que nostalgia vende muito. Não é só lembrar do jogo, é reviver uma época da vida. Isso cria uma conexão emocional muito mais forte do que uma IP totalmente nova. E emocionalmente conectado, o jogador compra. Parte 3. O risco menor de investir no passado. Do ponto de vista financeiro, reviver uma franquia antiga é mais seguro. A marca já existe, já tem reconhecimento e já tem público, o marketing fica mais fácil e mais barato. É diferente de criar algo totalmente novo e torcer para dar certo. Mesmo que o jogo não seja um sucesso absoluto, ele raramente é um fracasso total. Para grandes publishers, isso é ouro. O risco é controlado. E parte 4. Tecnologia finalmente alcançando a visão original. Muitos jogos antigos eram limitados pela tecnologia da época. Ideias ambiciosas precisavam ser cortadas. Hoje essas limitações praticamente não existem mais. Os estúdios finalmente conseguem entregar vista original desses jogos. Mundos maiores, mecânicas mais profundas e narrativas mais complexas. Isso faz com que o retorno não seja só nostálgicozinho, mas tecnicamente superior. E isso atrai tanto veteranos quanto novos jogadores. Parte 5, Remake, Remaster ou Reboot. Existe uma diferença enorme entre Remake, Remaster e Reboot. O Remaster melhora o visual, mas mantém tudo basicamente igual. O Remake reconstrói o jogo do zero. O Reboot reinventa completamente a franquia. Nos últimos anos, os estúdios têm preferido remakes e reboots, né? Porque só atualizar gráficos já não é suficiente. O público quer algo novo, mesmo que seja familiar. Parte 6. O papel dos fãs e da internet. A internet mudou completamente a relação entre estúdios e fãs. Pedidos por retornos de franquias nunca foram tão visíveis. Petição, campanha em redes sociais, vídeos, mods e projetos de fãs. Isso mantém franquias vivas, mesmo sem apoio oficial. As empresas monitoram isso de perto. Quando percebem que ainda existe demanda real, o retorno acontece. Muitas franquias só voltaram porque os fãs nunca deixaram morrer. Parte 7. O futuro.
Essa onda vai acabar? A grande pergunta é: essa tendência vai acabar? A resposta curta é: não tão cedo. Enquanto nostalgia continuar vendendo, as empresas vão explorar, mas existe um limite. Se os retornos forem mal feitos, o público se cansa. Quem errar pode matar a franquia de vez. O futuro pertence a quem respeitar o passado sem ficar preso a ele. O retorno das franquias mortas não é só uma moda, é reflexo de uma indústria mais cautelosa, mais estratégica e mais emocional, mas também é uma oportunidade de corrigir erros do passado. Quando feito com respeito, esses retornos criam algo especial. E quando feito só por grana, o resultado é esquecimento novamente. E agora eu quero saber de você. Qual franquia dos anos 90 ou 2000 você acha que merece voltar? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui no Game Replay News, a gente não deixa a história dos games morrer.